Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais duas leituras feitas, ou melhor, tentar falar de mais desses dois livros. Por quê? Porque são livros de não ficção e se trata dos livros. Vamos melhor falar deles antes, né? Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, e Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Por isso que eu falo, tentar falar sobre esses dois livros. Por quê? Porque são livros curtinhos, mas assim, muito bem explicativos na proposta que eles querem trazer aqui dentro. Uh, e aquela coisa, é aquele livro que a cada releitura que você vai fazer, você vai extrair algum ponto de vista, alguma perspectiva que você pode não ter tirado, não ter aproveitado na sua leitura anterior. Então eu posso estar hoje falando com vocês a respeito desses dois livros através da perspectiva que eu me encontro hoje. Daqui a um ano eu posso pegar esses dois livros para ler e tomar uma outra perspectiva, tomar alguns outros pontos que passaram despercebidos durante as leituras deles. Enfim, Silvio Almeida, eu já abordei esse livro aqui, acho que isso foi, se eu não me engano, a leitura da Angel Thomas, que é o Ódio que Você Semeia, e o livro da Carolina Maria de Jesus, né, que é o Diário de Bitita. Eu falei um pouquinho desse livro aqui. Com os acontecimentos que teve, principalmente nos Estados Unidos, né, com a morte do George Floyd, com o assassinato dele, muito se colocou nas redes sociais a campanha antirracista, antifascista, as hashtags, aquela terça-feira negra que as pessoas colocavam, a imagem preta no Instagram, ou pessoas não pretas cedendo espaços para intelectuais negros falar um pouquinho da pauta, né, antirracista. Então, muito se sucedeu a questão do racismo. O racismo, principalmente o racismo estrutural, né? Do que se trata o racismo estrutural, das suas diferenças para o racismo de caráter individual, para o caráter institucional. Então, muito se conversou a respeito desse tema. Uma ressalva que eu queria também falar é a questão do ceder espaço. Eu olhei de uma maneira assim, é ótimo que pessoas... Uh, foi interessante ceder espaço para as pessoas intelectuais, para falar um pouquinho sobre a questão do racismo, né? Já tem pessoas que tinham uma quantidade enorme de espaço para atingir que aquela pessoa não tem, né? Mas eu acho que o mais importante, igual diz o Silvio Almeida nesse sentido, além de ceder espaço, é fazer com que aquela pessoa também conquiste o seu espaço, né? Não digo o intelectual negro, né? Fazer com que ele também consiga o seu espaço, né? Enfim, vamos voltar para o livro aqui. Aqui, o racismo estrutural, o que ele quer passar por aqui é o sentido de que esse livro aqui não vai falar essencialmente de raça e racismo. O que ele coloca aqui é o que ele chama de teoria racial. É um livro sobre teoria racial. E ele vai aqui não explicar detalhadamente do que é o racismo estrutural. Ele vai pincelar essas nuances, essas divisões logo no comecinho, para o leitor já chegar no livro, já ficar ambientado com o que ele vai colocar depois, e principalmente ele vai colocar como o racismo estrutural está intrínseco na história da humanidade. Como o racismo estrutural permeia a sociedade por um todo sempre, né? A intenção dele é justamente fazer essa busca, essa interlocução com o leitor. Eu separei aqui, principalmente, a questão que ele vai pincelar logo no comecinho sobre raça e racismo, né? Ele fala que raça é um conceito que não é estático. Ele fala que raça são conceitos que vão ali derivando, está ligado com a história e que vai ali tendo outras perspectivas de acordo com a história. Ele começa com um caráter filosófico desde a época do Iluminismo, né? Em que o Iluminismo, né, essa idade das razões, em que a civilização foi pautada, foi pensada, foi estratificada,
E, além disso, foi a busca por outras civilizações, aí teve a dicotomia do primitivo, teve a época da colonização, né, em que o Achille Mbembe colocava muito sobre essa questão da civilização, o olhar primitivo sobre as coisas, as pessoas que eram consideradas primitivas, o que conceito levava essas pessoas. Depois ele já pula um pouquinho para a questão do racismo científico, né, em que essa diferença de raças era pautada pelos estudos científicos. E depois a gente chega no preconceito, racismo e discriminação, né, em que ele aponta aqui a principal diferença entre essa parte. Tem muita gente que confunde, né, preconceito com discriminação racial. Ele coloca que preconceito racial é justamente o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado, né? E a discriminação racial é a atribuição do tratamento diferenciado a membros desse grupo. Então, a discriminação tem muito mais a ver com um ato, né? Aí seja um ato direto ou um ato indireto, né? Logo em seguida, ele vai colocar um pouquinho das 3 concepções de racismo, né? A gente geralmente costuma ver uma. A gente costuma, aliás, a gente não, né? Costumam, no senso comum, pautar através de uma que é a concepção individual. Você olhar o racismo pela concepção individual, coloca o racismo como algo ligado àquela pessoa apenas, né? Aí ele coloca, no fim das contas, quando se limita o olhar sobre racismo a aspectos comportamentais, ou seja, só daquela pessoa, deixa-se de considerar o fato de que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade e com o apoio moral de líderes políticos, líderes religiosos e dos considerados homens de bem. O que ele quer dizer ali é que não há instituições, não há uma sociedade racista, o que há apenas são pessoas pontuais que têm comportamentos racistas. Então você seria olhar o problema pelo modo um pouco mais raso, né, vamos dizer assim. Aí depois ele já pula para a parte concepção institucional. Aí sim, ele já vai adentrando um pouco na questão da instituição, que ele coloca que começa a atuar de forma diferente para diversas raças, e que ele complementa aqui. Ó, a principal tese dos que afirmam a existência de racismo institucional é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade, não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas. Aí, no caso ele continua, no caso do racismo institucional, o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça. Quais seriam essas instituições? A igreja, a política, a escola, todas essas instituições que organizam, que de certa forma ali meio que moldam a sociedade, né? E por fim ele chega à concepção estrutural, que nada mais é abarcar tudo isso, né? Ele coloca aqui, ó, as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social, ou de um modo de socialização que tem o racismo como um dos seus comportamentos orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Aí depois ele vai continuar a explicar um pouquinho sobre a questão do racismo estrutural, sobre como ele está intritamente ligado à sociedade, à construção dessa sociedade, e ele vai resumir nessa parte aqui. Ó. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social. Ou seja, de um modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social ou nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. Aí, só que ele complementa, o racismo, por mais que é estrutural, isso não desobriga a pessoa a se ausentar dessa luta antirracista, né? O racismo é estrutural, o racismo é orgânico, está aí, o que a gente pode fazer com algo que é tão intrínseco à sociedade, à construção da sociedade. Aí vale o trabalho de Formiguinha, né, que ele coloca aqui, ó, pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas, e não é um álibi para racista. Pelo contrário,
Entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Aí sim, ele vai depois comentar um pouquinho sobre os processos de racismo nas áreas que ele está intrínseco, né? Que justamente o objetivo desse livro é comentar o racismo como ideologia, comentar o racismo e economia, racismo e política e racismo e direito, né? Como eu falei, esse livro aqui abarca muita coisa em que numa só leitura você pode ou não te retirar, né? Com releituras, com outras bagagens de mundo, você vai sim absorver coisas interessantes a cada leitura que você fizer dele. Em lugar de fala da Djamila, né? Esse conceito que é tão difundido pelas redes sociais e acabam às vezes se confundindo um pouco com o modo que ele é colocado, né? Aqui ela começa um pouquinho falando sobre história, sobre principalmente o conceito de interseccionalidade, né? Vou chegar lá. Ela começa falando sobre principalmente o discurso da Truth lá nos Estados Unidos, falando sobre se eu não sou mulher. Né? Eu anotei aqui, a Truth participou de um conselho lá nos Estados Unidos em 1852, né? Chamada Primeira Convenção sobre o Direito das Mulheres, né? E lá os homens às vezes questionavam do porquê as mulheres queriam esse direito, sendo que por muitas coisas elas eram ajudadas pelos próprios homens. Aí a Truth, essa mulher afro-americana, se levantou e falou: e eu não sou mulher? Porque assim, muitas das coisas que as mulheres eram ajudadas pelos homens, mulheres negras não eram ajudadas. E eram tratadas como homens negros, na maioria dos casos, né? Aí o que ela quer dizer é o seguinte, da questão da interseccionalidade, é ver de ponto de partida onde aquele grupo está localizado, né? Ela, como uma mulher negra, ela colocou que ela estava à margem da questão feminista, porque era essencialmente uma questão feminista e branca, então ela não fazia parte, ela como mulher negra não fazia parte daquele discurso naquele momento, não era visibilizada, não era representada por aquele grupo, e ao lidar com as questões de raça e negritude, se voltavam para os homens negros. Então, dentro do conceito dos debates raciais sobre a negritude, a mulher negra estava também à margem daquele. Então, ela era nenhum e nem outro, a mulher negra dentro desse debate. Por que eu quero dizer isso? Porque aí você parte do conceito de interseccionalidade, em que coloca que pessoas, elas não são às vezes de grupos distintos, elas estão sobrepostas a esses grupos. Né? E o lugar de fala remete justamente a isso, a questão de onde do que esse grupo produz, do que esse grupo faz, de onde por lugar de fala, às vezes, é esse conceito da produção intelectual e epistemológica desse grupo que, por exemplo, da mulher negra, que antes não era nem a margem do feminismo branco e a margem da questão da negritude, né? E ela fala sobre essa questão da hierarquização do saber, muito voltado nos conceitos da Lélia Gonzalez. Ela coloca aqui, ó, a pensadora e feminista negra Lélia Gonzalez nos dá uma perspectiva muito interessante sobre esse tema, porque criticava a hierarquização de saberes como produto de classificação racial da população. Quem possui privilégio social possui privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal da ciência é branco. A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade de que seria conhecimento válido. Depois ela continua. A linguagem dominante pode ser utilizada como forma de manutenção de poder, uma vez que exclui indivíduos que foram apartados das oportunidades de um sistema educacional justo. A linguagem, a depender da forma como é utilizada, pode ser uma barreira ao entendimento e estimular e criar mais espaços de poder em vez de compartilhamento. O lugar de fala é entender justamente isso, é entender linguagem e poder. Quem tem esse poder de trabalhar a linguagem e de manter essa linguagem funcionando, né? E entender
quem não tem esses espaços de privilégio, além de trabalhar a linguagem, de distribuir, né, de reproduzir essa linguagem. Então, lugar de fala está muito ligado a isso. Aí mais para frente ela vai continuar na questão sobre as próprias experiências, né? A gente às vezes confunde, pensa que às vezes lugar de fala tem a ver com experiências individuais. São importantes, mas não só experiências individuais. Ela começa aqui sobre a questão, ela se baseia muito na Patricia Hill Collins, né? Como explica Collins, quando falamos de pontos de partida, não estamos falando de experiência de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos ascensem lugares de cidadania. Seria principalmente um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de entender como lugar social, ou seja, o grupo ali, tá vendo? Ocupado por certos grupos restringe oportunidades. E aí mais para frente ela vai colocar aqui, ó, como defende Collins, a experiência de fulana importa, sem dúvida, mas o foco é justamente tentar entender as condições sociais que constituem o grupo do qual fulano faz parte e quais são as experiências que essa pessoa compartilha com o grupo, como grupo, na verdade, né? Então você vê que o lugar de fala é antes mesmo da experiência individual da pessoa ao grupo dela. Ela comenta aqui que o feminismo, por exemplo, foi essa onda que necessariamente via visões da mulher branca como um todo, né? Ela tinha essa visão, não tinha esse detalhamento, essa interseccionalidade de entender os diversos feminismos dentro desse grande grupo, e que lugar de fala necessariamente está justamente incumbido disso, né? Entender, por exemplo, o papel da mulher negra, a visão da mulher negra, como a mulher negra se posta diante dos debates sobre o feminismo, né? Porque ela comenta aqui, ó, o fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir a crítica e filosoficamente sobre as consequências de racismo. Reduzir a teoria do ponto de vista feminista e lugar de fala somente à vivência seria um grande erro, pois aqui existe um estudo sobre como as operações estruturais impedem que indivíduos de certos grupos tenham direito à fala e à humanidade. E também ela diz que lugar de fala ajuda principalmente à branquitude, muitas vezes posta como universais, porque eles não são racializados, eles não se racializam, vamos dizer assim. Então isso ajuda um pouquinho a racializar um pouco a questão da branquitude e entender que por a pessoa ser branca, ela tem uma questão de privilégio diferente de uma pessoa, de um grupo, aliás, que de um grupo negro que não tem os mesmos privilégios. Então o lugar de fala tem muito mais a ver com a questão de onde esse grupo, de onde você fala, mas principalmente de que grupo você fala, né? Se esse grupo tem um privilégio, se esse grupo consegue sim ter essa distribuição, consegue ter essa reprodução epistemológica que muitas vezes foram negadas, muitas vezes foram marginalizadas. Enfim, gente, esse livro dá muito pano para manga. É um livro que eu já estou aqui olhando de novo, já pensando outras tantas coisas, porque é um assunto muito preponderante. Toda a coleção, né, Feminismo Plurais, é uma coleção que deveria essencialmente ter na coleção daquelas pessoas que sim, estão engajadas em luta antirracista, né, acima de tudo. Bom, fica a dica aqui de 2 livros interessantes, maravilhosos, né? Eu pretendo ter toda essa coleção, eu estou aos poucos comprando a minha, tendo aqui guardadinha, e assim que for lendo, vou trazendo mais para vocês aqui. Eu posso ter derrapado algum assunto aqui ou outro, isso é normal, a gente está no processo de aprendizagem mesmo. Peço até que se tiver algum erro, peço até que se tiver algo para acrescentar, comentem embaixo, ajudem, vamos produzir juntos esse conhecimento acima de tudo. Tá bom? Se você gostar do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima!